Olá, começa agora o programa Silvana Rezende. É muito bom poder contar com você, principalmente porque aqui a gente está sempre querendo auxiliar você, que é empresário, você que é colaborador, não é isso? Você que ainda não escolheu a sua profissão, você que na verdade quer conseguir o sucesso. Ah, mas que sucesso? Tem muita gente que pode achar que sucesso é só ganhar dinheiro. Gente que pode achar que sucesso é conciliar uma vida tranquila no trabalho com uma vida familiar também. E é sobre tudo isso que a gente fala aqui. E hoje nós temos aqui mais um empresário de sucesso. Nós vamos ver que sucesso que ele está tendo, não é isso? Para contar pra gente e dar dicas também para você. Convidamos aqui então José Batista Ferreira, diretor da Costa Lata Engenharia. Seja bem-vindo, Batista. Obrigado. Por favor, sente, fique à vontade. Vamos começar falando dessa questão desse sucesso aí, não é? Você fez engenharia, escolheu ser engenheiro no primeiro momento. Sim. Não é? Sim. O que mudou lá de trás, daquele José Batista Ferreira, que queria ser engenheiro? O que ele queria? Ser engenheiro? Ele pensava em ser dono de uma construtora? Ele pensava em ser um funcionário de uma grande empresa? Ele pensava em ganhar muito dinheiro? E o que ele é hoje? O que ele pensa como sucesso para ele? Bom, eu sou da geração X, né? E essa geração, ela tem o trabalho como a prioridade da vida. É muito esforço, muita dedicação, é um processo que vem da infância, né? No meu caso, eu tive o meu pai se foi com 11 anos de idade, então você tem que se virar para que você consiga algo na vida. E conseguir algo na vida é conseguir um trabalho onde você se sinta útil. Nem sei se é realizado, mas à medida que você vai se sentindo útil, você vai se realizando dentro desse processo. Tinha mais irmãos? Eu sou o oitavo. Uau! Nossa. E aí, como é que ficou? Sem o pai, você tinha só 11 anos de idade, morava numa cidade pequena? Eu vim de uma fazenda na Serra da Canastra, né? E meu pai migrou para Franca e os filhos saíram todos para estudar. Então, graças a Deus, vários diplomados na família. Você sendo o oitavo, você teve mais sorte. Então, tinha mais filhos mais velhos para ajudar aí no caso da perda do pai. Um apoio grande das minhas irmãs, dos meus irmãos. Isso foi muito fundamental na sequência da vida, né? Tá. E a minha querida mãe, com 101 anos, que se foi ano passado e que suportou toda esta barra de 101 anos, que fantástico. Exatamente. Mas e aí? Então, você aprendeu, e a geração X aprendeu muito, que o trabalho é muito importante, né? A gente não deve esquecer isso, né? Mesmo as outras gerações não deveriam esquecer, né? Mas hoje a gente sabe que as gerações querem trabalhar, mas querem ter o seu momento também de lazer, quer ser a sua qualidade de vida e tudo mais. Mas o que esse jovem Batista queria? Como eu coloquei, ser engenheiro. Desde o início, como eu sempre desenhei bem, e praticamente me considero assim um arquiteto por natureza, sempre trabalhei nessa área de letrista, de placas, de fazendo o rosto das pessoas, desenhando com crayon, sabia, com tudo, né? que sabia isso. Então eu sempre tive essa vocação para volumetria e tudo isso, né? Então me levou a trabalhar na prefeitura de Franca, numa época como funcionário público, e lá eu aprendi a fazer as plantas com outro desenhista. Então passei a fazer plantas de residências. Pra ter uma ideia, eu consegui, no meu primeiro colegial, fazer a planta da casa do diretor da escola. Então, na verdade, foi o primeiro grande projeto. Foi então. O primeiro grande projeto, né? E aí, isso te fez você descobrir esse gosto pela engenharia? Foi uma sequência, vários projetos. E com isso, então, me despertei a fazer o cursinho para fazer engenharia, né? Tá. E aí, aquilo que eu coloquei, o que era sucesso para você naquela época e o que é sucesso hoje para o Batista já experiente? Naquela época, o sucesso era conseguir
né, você estudar, ter um diploma e um trabalho. O sucesso hoje é o equilíbrio. O equilíbrio como ser humano, como uma pessoa responsável por outras pessoas que trabalham para você, né? E também por questões sociais da sua própria família, né? Então, é difícil o empresário conseguir esse equilíbrio, não é uma coisa fácil. E aí você começou como funcionário público e depois? O que aconteceu? Olha, depois de funcionário público, eu me demiti da Prefeitura de Franca e fui fazer cursinho, e já no terceiro ano entrei numa construtora, onde eu fiquei 18 anos, passei por 8 funções, de estagiário a diretor. Uma grande construtora. Uma Quantos grande construtora funcionários de tinha? São Paulo. Ela, na época, tinha assim, uns 7, 8 engenheiros, e quando eu já saí como diretor, tinha 38, 40 engenheiros. Tá. E aí depois você quis ter um voo solo. Daí nessa construtora eu vim para Ribeirão Preto, montei uma filial da construtora, depois eu acabei sendo assim, escolhido para ser superintendente de São Paulo dessa própria empresa, mas eu recusei. Eu fiquei em Ribeirão Preto, porque Ribeirão é o meu lugar, né? Mas aí você não podia mais ser funcionário da empresa. Daí eu montei uma empresa, comecei muito pequenininho, fazendo um prédio pequeno, né? Mas como eu fiz grandes obras, de grandes volumes de concreto, volumes de obra de metro quadrado, eu acabei indo para um lado de estudar empreendimentos maiores, né? O que eu tento fazer na minha empresa há 20 anos, né? Olha bem, muitas pessoas querem empreender. Certo. Mas querem ser empresários, outras pessoas querem levar a vida inteira realmente sendo colaboradores, e não há mal nenhum nisso, né? Porque as pessoas podem empreender sendo bons colaboradores dentro do trabalho dela todo dia, né? Agora, você trabalhava numa grande empresa, você tinha sucesso nessa grande empresa e ficaria lá até aposentar, se fosse o caso. O que te fez, não é, largar esse caminho e empreender, começar pequenininho? Olha, na verdade, numa empresa que você possa ir galgando cargos, funções, você vai conseguindo com a sua eficácia, com a sua eficiência, com a sua maneira de ser, com a sua ecleticidade que você cria dentro da própria empresa, né? Mas, à medida que você vai galgando cargos, você também entra num processo de competição interna. Na empresa que eu trabalhei tinha muito disso, e isso me fez muito mal. A competição interna de uma grande empresa. Você foca, você conseguir que você fique no lugar de alguém ou alguém fique no teu lugar. Quer dizer, isso foi um período ruim da minha vida. Isso eu não aconselho para ninguém entrar no processo de competição interna. Se não está bom, vai para outra empresa. Mas não entre nesse A negócio. empresa perde. A empresa perde. Eram 38 engenheiros e quantos funcionários no total? Em torno de 800. Era uma grande empresa. Era uma grande empresa. E aí isso fez com que você, na verdade, buscasse o seu caminho. Eu busquei por quê? Porque eu tinha uma filosofia de trabalho como diretor. E a empresa contratou outros diretores que entraram em confronto de ideologia, de como tocar a empresa, de como tocar a minha área. Então eu me desgostei um pouco e preferi falar, não, eu não fico aqui, eu vou procurar outra coisa. Então é um processo que vai acontecendo. E aí? Quando você foi para a tua empresa, falar, agora aqui eu vou fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu acho certo. Foi fácil? Muito difícil. Tem uma ideia, primeiro montamos um escritório, numa quinta-feira montamos tudo, no sábado roubaram os 2 computadores. Foi um começo bem difícil, né? Mas logo vieram frutos, porque a perseverança tem que ser muito grande, né? Nós montamos um empreendimento da área da construção civil, de sobrados, e tivemos um sucesso muito grande. Mas o sucesso, assim, no trabalho, no que você cria, é que você tem que criar com gosto, você tem que ter um amor, um prazer por aquilo. É muito difícil dar errado quando você tem isso mentalmente. Quantas horas por dia, em média, você trabalha hoje? Olha, Silvana, mais que 8. Mais que 8. 8 a 10 horas por dia. Eu costumo dizer que quando a gente gosta do que a gente faz, a gente não trabalha, a gente passeia. A gente passeia, né? Mas também tem uma coisa, porque hoje há muita indicação para as pessoas que estão aí em dúvida do que fazer. Tem que fazer o que você gosta. Às vezes, você tem que fazer uma outra coisa também, até chegar no que você gosta. E tem gente que passa a vida inteira sem saber o que gosta, né? Porque não gosta de nada. Porque você vai fazer o que você gosta, mas você não consegue uma sobrevivência boa, que te equilibra, também não dá certo. Então você aprende a gostar, que tudo é treino. Você pode treinar a gostar de outra coisa,
Então, exatamente. essa coisa, olha, Aprender a faz só o que gostar. você gosta, eu não sei se é tão certo, é uma reflexão para fazer. Persevere em alguma coisa, você treina e vai ser bom em outra. Tá. Agora, você que tem essa experiência aí, de funcionário público, depois de funcionário em empresa privada e hoje dono do seu negócio. Você viu os três lados, Vi. não é? Bastante. O que isso fez com que você errasse menos como empresário? Olha, a minha postura, ela às vezes é até um pouco exagerada, né? É você sempre ser verdadeiro. As pessoas que me conhecem, umas podem gostar muito, outras podem não gostar um pouco, mas sou verdadeiro. Falo aquilo que nós estamos sentindo, que nós estamos pensando, falo do sentimento, falo dos objetivos. Com os colaboradores com os também. Colaboradores, com todas as pessoas, não importa que você tenha um círculo de pedreiros, do pessoal da obra, você tem que tocar a consciência deles, né? Porque hoje, em termos de empresário, você ter um funcionário, você ter os seus empregados, o próprio governo, na minha visão, ele estimula ao contrário, né? Que o patrão não é uma coisa boa. O patrão é algo que você tem que tomar dele alguma coisa, quer dizer, há um conceito aí que é muito complexo analisar isso. Quer dizer, talvez diferente de outros países, né, que valoriza o empregador. E valorizando o empregador, você sempre terá o empregado. Então isso é uma coisa muito importante, quer dizer, o que eu posso dizer para as pessoas? Se você está numa empresa, valorize teu patrão. Se ele ainda não te registrou, se esforce que ele vai registrar. Que se você for revoltado, você não vai conseguir esse registro e talvez vai dar um conflito. Então você valorizando o patrão, você valorizando com quem te deu aquela oportunidade, você vai galgar. Se não chegou onde você queria, mude. Sim. Nada forçado, nada com discussões onde você acha que a lei sobrepõe a moral das pessoas, o desejo das pessoas, o sonho das pessoas. Eu acho que o que acontece muito, né, infelizmente, é que as pessoas estão muitas vezes insatisfeitas, trabalham insatisfeitas, não é? E continuam naquele lugar. Aquilo não é bom nem para essas pessoas e nem para o patrão. Ou seja, elas não vão conseguir melhorar no dia a dia, esse patrão nunca vai reconhecer melhora. E aí é um círculo vicioso, né? Vicioso. Ela não melhora, o patrão então não vê melhora e ela continua pior, ela não tem promoção com isso. E aí vai continuando a situação piorar. E numa empresa, veja bem, já no começo da minha carreira, eu nunca quis ficar só tocando uma obra. Eu circulava pelos departamentos, departamento de orçamento, de planejamento, de contabilidade, jurídico, a contas a pagar, receber. Então você circulando, você conquistando as pessoas para te dar dicas, para te ensinar, e você começa a adquirir um perfil mais eclético. Aí você conseguirá no futuro empreender. Não é um diretor, na verdade, do ar-condicionado, de ficar só dentro da sala. Não, é o contrário disso, né? Porque hoje, se você pegar uma pessoa eclética de uma empresa menor, ela conseguirá trabalhar numa empresa maior. Mas uma grande especialista, que é só especialista numa coisa, numa empresa grande, ela acaba tendo dificuldade de trabalhar numa empresa menor. Então eu prezo muito os meus colaboradores, a gente incentiva isso o tempo todo. Você tem que bater o escanteio e marcar o gol. Você tem que ser eclético, você tem que entender de várias coisas. E faça uma a melhor. Mas você também dialoga, resolve, dá a sua opinião em diversas... No teu caso, por mais que você tenha uma equipe hoje estruturada, mas você também tem a hora que você é engenheiro, a hora que você é aquele que vai correr atrás do empréstimo no banco, é a hora que vai preocupar lá com a folha de pagamento, como é que vai correr atrás disso. Tem essa coisa do... Total. Então, você acaba sendo o líder de tudo, né? Então, eu me considero uma pessoa eclética e passo para todas as pessoas que procurem esse caminho. Mas não se estressem com isso, porque é muito complexo, é muito difícil, mas vai perseverando, né? E é assim mesmo. Então, eu até trouxe um capacete aqui. Quer dizer, se eu vou para a obra, eu estou com o meu capacete, eu sou engenheiro tocador de obra. Eu vou na obra, eu vou palpitar na obra, eu vou dar opinião na obra, eu vou cobrar a eficácia da obra, né? Daí eu vou lá na Caixa Federal, eu vou em qualquer outra situação, uma agência bancária, ou um município, ou resolver uma aprovação, nós estamos de outra forma, né? E claro, eu sempre participei de entidades de classe que me representam, né? Sempre também circulei nisso, assumo cargos nessas entidades, até porque você precisa saber como pensa todo mundo, né?
e te dá uma experiência grande, muito eclética. Hoje, com a crise que a gente está passando, e acho que um dos setores que mais sofreram aí justamente foi a área da construção civil, não é? Nós estamos vendo aí um desemprego muito grande, né? Você como empresário, o que você vislumbra aí a curto, médio, longo prazo? Bom, tudo é cíclico desde Getúlio Vargas, né? Nós temos os ciclos e vai negativo e positivo num período de tempo. Nós estamos num negativo maior sei lá, 4 décadas e vai começar a subir. Claro que isso vai começar a subir de uma forma boa. Esse ano já começa a recuperar, o ano que vem aumenta a recuperação, então aumenta o otimismo, nós estamos otimistas sim, né? Claro que a recuperação não é fácil, mas tudo isso deu um repensar nas empresas, repensar na estrutura, no modelo de gestão, tudo isso está indo para um caminho de modernidade na gestão. Acha que a gente chegou no fundo do poço e a gente parou de piorar? Mais que o fundo. Mais do que fundo. E a gente parou de piorar? Parou de piorar. Agora precisa o governo não desequilibrar, porque se você me perguntar qual seria um papel do governo em uma frase, ele equilibrar a sociedade. Mas ele desequilibra, porque ele incentiva determinadas coisas de uma forma muito rápida. Então a sociedade vai naquele caminho que ele incentivou, mas aí depois estoura tudo, não dá certo. Então o crescimento é gradativo. E a vida profissional também. Tem jovens que querem dar um salto e já vai ocupar grandes salários, não é assim que funciona. É a geração miojo. Eu sempre costumo falar que entra de manhã como vendedor e à tarde já quer ser gerente, né? Crescimento instantâneo. É difícil. E não dá para acontecer isso. Não vai ter sucesso, me desculpe, se sucesso for isso. Para mim o sucesso é um equilíbrio, é o que eu busco hoje como ser humano, como pessoa. Né? Batista, você tem tido notícias, o que a gente tem ouvido é que o presidente interino, que deve se consumar sendo o novo presidente, ele tem falado de atacar agora a área da construção civil no Brasil. Você que está dentro dessa área, você que tem contatos também em várias entidades, há essa esperança agora de ter um investimento maior nessa área para gerar mais emprego? Isso, há essa esperança e se ele não fizer isso nesse setor, de certa forma a gente pode classificar que não está vendo o Brasil de forma correta, porque a pirâmide de trabalhadores, ela é muito grande na construção civil. É desde um fabricante de um tijolo lá numa olaria, numa cidadezinha pequena, lá no interior, até um diretor de uma grande empresa de fabricação de um caixilho, de vidro, de aço e tudo mais, né? E varre todas as áreas, prestação de serviço, projetos, vendas, né? Então é um processo que a construção civil constrói ativos. E construção de ativos não aguenta desaforo, não aguenta especulação. Por isso que eu falei, se o governo incentivar determinadas coisas em excesso, é uma especulação do próprio governo. E o próprio setor especular também não é uma coisa tão correta. Então, é sempre uma coisa sustentada. Se conseguirem fazer isso, nós vamos sair legal desse momento nos próximos anos, com certeza, Silvana. Que bom, que bom. A gente fica feliz aqui. Para terminar, porque está avisando que o nosso tempo está ali no finalzinho. Você, como empresário hoje de sucesso, que passou por várias fases, qual a principal dica que você dá para quem está aí querendo montar um negócio ou quem está pensando nesse momento difícil do país? Olha, acredite em você. Se você tem um sonho, busque, mas busque de forma a valorizar o seu entorno, valorizar o emprego que você tem ainda, que você está querendo virar um empresário, né? E informação, o tempo todo, informação cruzada e ter muita paciência e perseverança. Não passar na frente e achar aquela loja ali é legal, quero montar uma igual. Não, tem que correr atrás de informação. Comece por baixo, não dá para subir de elevador, é de escada. Ok. Batista, muito obrigada pela entrevista, parabéns, sim, pelo teu sucesso, pelo que você está aí conseguindo e tomara, né, que tudo que você tenha falado aí, essa esperança toda realmente se consuma para o nosso Brasil. Eu que agradeço, obrigado, parabéns pelo programa. Obrigada. A gente agora vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
Como liderar, como motivar, como ter gente mais comprometida com o trabalho, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Estes são os grandes desafios das palestras de Silvana Rezende. Preparar todos os colaboradores para os novos tempos, porque se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Silvana Rezende tem atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Ela mistura teoria e prática, tudo de forma descontraída e baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Silvana Rezende prepara palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, Silvana trabalha com coaching. Escolha sua meta, que ela vai te auxiliar a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanarezende.com.br. Olá, nós estamos de volta agora ao nosso programa e agora mais uma dica importante para você. Você está pensando, você tem uma ideia, você está querendo mais informações sobre essa ideia para você poder empreender e montar o seu negócio. Você sabia que em Ribeirão Preto existe um parque tecnológico? Olha, é Supera Parque. E nós estamos aqui com o Saulo Rodrigues, que é gerente da Supera Incubadora. Saulo, conta pra gente o que é isso, né? O que é a Supera Incubadora, para quem ainda não conhece, você explicar um pouquinho. Perfeito, Silvana. Em relação à Supera Incubadora de Empresas, é uma incubadora daqui de Ribeirão Preto, né, sediada dentro do campus da Universidade de São Paulo, em uma área ali de aproximadamente 400 mil metros quadrados, tá certo? E que visa atender, né, e proporcionar os melhores serviços para que o desenvolvimento de novos projetos realmente aconteça aqui em Ribeirão. Então, não é no caso, se eu tenho uma empresa, eu procuro vocês? Nós conseguimos atender empresas já estabelecidas, mas o principal em relação à incubadora são empresas nascentes. Tá, empresas nascentes na área de tecnologia. Exatamente, Silvana. Então, são empresas desde a área de tecnologia da informação, passando por aqueles, principalmente agora com essa... mais recentemente com aplicativos, com algumas soluções móveis, né? Mas nós temos também outros que desenvolvem desde fármacos ou que tem alguma uma vacina, alguma coisa que seja de fato com bastante teor tecnológico. Na verdade, são empresas ou são ideias que vão contribuir para o desenvolvimento ou para a melhoria da sociedade de alguma forma. Exatamente, Silvana. A ideia é que a gente consiga atuar junto ao empreendedor desde o momento em que ele tem essa ideia, né? E que depois ele vai, com o nosso apoio, amadurecendo, né? E fazendo com que ela realmente se transforme em um negócio que possa, sim, transformar uma ou outra necessidade que nós temos em nossa sociedade, em nossos Nós já convidamos aqui para o nosso programa algumas pessoas que estão na incubadora ou que já passaram, o próprio nome diz incubadora, né? Quando uma criança nasce prematura, ela fica na incubadora durante um tempinho, até ela se fortalecer e ela poder sair da incubadora. Incubadora lá, Supera também é isso, ou seja, uma empresa que está nascendo ainda, sem muitas informações, pequenininha, ela vai para essa incubadora, vocês têm técnicos lá que podem ajudar essa empresa a crescer de forma mais sustentável. Seria isso, né? Exatamente isso. Então, alguns exemplos. Nós recebemos aqui pessoas que desenvolveram medicamentos. Exato. Recebemos aqui pessoas que desenvolveram aplicativos. Aplicativo, gente, tem aplicativo para tudo quanto é lado. Não são só esses que estão no nosso computador, não, né? Tem aplicativo dentro de uma geladeira, pode ter alguma coisa, não é? Tem o do telefone, tem o aplicativo para pegar o táxi, para pegar o ônibus, tem para tudo hoje. Para tudo. Não é? E tem sempre gente criando alguma coisa nova. Exatamente. A ideia é que essas questões, essas inovações possam trazer alguma melhoria no nosso dia a dia.
Tá. E além disso, então, além de vocês estarem lá prontos para receber as pessoas em qualquer momento, vocês também terão nos próximos dias uma feira, vai ser isso? Na verdade, ele se chama Movimento pela Inovação. Ele é promovido pela Desenvolve SP, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Do Governo do Estado. Do Governo do Estado de São Paulo. E nós sediaremos, né, pelo segundo ano consecutivo, esse evento aqui em Ribeirão Preto. Tá certo? Quem quiser participar? Quem quiser participar, ele vai poder encontrar informações em nosso site, né, que é o superapark.com.br. Superapark.com.br. Nossa produção pode colocar esse endereço aí. Perfeitamente. E ele vai precisar fazer um agendamento, porque o que tanto a Desenvolve quanto outras instituições de apoio estão preparando para esse atendimento. São salas individuais, né, em que o empreendedor vai se sentir totalmente à vontade para contar um pouquinho do projeto dele e para verificar se tem alguma possibilidade de financiamento, né? O grande objetivo desse movimento é justamente fazer com que a gente tenha maior financiamento do governo do Estado de São Paulo em inovação. Então, vamos supor, eu tenho alguma ideia, eu me inscrevo, vou até lá com hora marcada, terá então lá um consultor para ouvir a minha ideia e se achar que aquela ideia vale a pena, eu posso até conseguir um financiamento a juros baixos. Exatamente, exatamente. E nós tivemos já no ano passado, né, esse movimento em Ribeirão e nós vimos que muitos atendimentos foram feitos, nós chegamos, acho que a 96 atendimentos e alguns deles, de fato, foram encaminhados para o financiamento, outros foram encaminhados para outras fontes de financiamento também, porque a gente tem na Desenvolve SP algumas linhas, mas nós temos também em outras instituições outras linhas também de financiamento. Então, é sempre apontado como nos gargalos do empreendedor nessa questão do financiamento e agora com o movimento pela inovação, a ideia é que o empreendedor conheça um pouco mais essas linhas, que ele se sinta um pouco mais confortável, né, em realmente optar por um financiamento e que ele consiga, de fato, crescer um pouquinho. Agora, existe aquele risco da pessoa ter uma ideia, tá? E ela ter receio de ir até lá, contar para alguém e alguém roubar a ideia dela? Existe esse receio, é um receio, na verdade, eu encaro como sendo cultural, né? Até porque eu falo isso, porque fora do país, né, principalmente no modelo norte-americano, nós vemos que isso já mudou, né? Então, quando a gente pensa que eu tenho uma ideia e que eu não posso nem compartilhá-la com um consultor de uma Desenvolve SP, por exemplo, muitas vezes eu estou também me arriscando a ficar estagnado, né? Então, quando a gente fala o compartilhamento da ideia, né, e também tem a forma correta de você dizer aquilo que você está realmente propondo, né? A gente brinca um pouco que a gente não fala, eu não preciso dizer de fato qual é o pulo do gato, né? Eu simplesmente posso dizer naquilo que eu sou diferente, né? Aquilo que eu venho trazer realmente de inovação. E quando você de fato consegue compartilhar isso, você consegue agregar também pessoas para esse projeto seu, né? Empreender, com algumas exceções, ele não é algo solitário, né? Ele é algo realmente que precisa desse apoio e até por conta disso essa questão do financiamento. E o público que procura vocês, geralmente? O que a gente imagina assim, que quem entende de inovação é só jovem, é só universitário. Sim. É isso mesmo? Não, não é mais isso. Já foi em algum momento, principalmente ambientes de inovação como uma incubadora, já foram vistos como ambientes realmente voltados para a juventude ou voltados para o universitário. Hoje não é mais assim, né? A gente teve já também no passado os empreendedores que optavam por essa via até por necessidade, né? Então não havia uma restrição em relação à idade, mas o que nós vimos hoje não. É muito mais uma opção, não só uma opção de vida, é uma opção de carreira também, né? É realmente o empoderamento das pessoas, porque hoje elas se sentem também capazes de propor alguma coisa, de fato, transformar uma realidade ou outra, né? E eu vejo, né, nós vemos lá na Supera mesmo, nós conseguimos ver que tem pessoas de diferentes faixas etárias, né? Homens e mulheres. Homens e mulheres, né? Com uma menor participação em relação às mulheres, o que a gente está tentando mudar, né? Elas são tão capazes, pelo contrário, elas são mais capazes, são mais brilhantes em muitos pontos.
E a gente está tentando mudar isso também, né? Então a gente já começa a ver uma diversidade muito grande dentro E o da interessante é que se a pessoa leva essa ideia, a ideia é aceita, ela pode inclusive desenvolver o projeto todinho lá numa sala da Supera, não é isso? No Parque Tecnológico, e ficar lá até o negócio ter condições de andar sozinho. Exatamente. Hoje nós começamos, né? Quando eu falei da ideia, a pessoa normalmente não vai precisar de uma sala grande para ela, né? Inclusive isso teria um custo. Então ela fica num espaço compartilhado, né? Nós chamamos ali de open space, tem uma decoração bonita, inclusive. Conheço, né? gosto conhece, muito. Né, Silvana? Então, a partir do momento em que ela consegue fontes de financiamento, ou seja, ela já tem recursos para ter um laboratório, para ter mais pessoas trabalhando com ela, então ela realmente tem a necessidade de ir para uma sala individual, né? E ali nós temos salas de diferentes tamanhos, esse é o conceito de uma incubadora, né? Também oferecemos espaços para eles, para que eles se instalem, e aí sim, tem tanto um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento comercial, um desenvolvimento tecnológico, né, e que pode proporcionar a essa empresa realmente conseguir andar com as próprias pernas no mercado. E vocês contam com profissionais da USP também ajudar na consultoria, não é? Exatamente. Nós contamos não só com profissionais da Universidade de São Paulo, mas com os mais diversos possíveis, né? E as parcerias elas chegam tão longe, na verdade, que alcançam, por exemplo, temos parceiros no Chile, nos Estados Unidos, na Europa, em vários países, né? Porque a gente sente que o desenvolvimento, principalmente em relação à inovação, ele pode sim nascer em Ribeirão, a gente quer que ele fique aqui, mas ele tem realmente um alcance mundial. E hoje com tudo isso, né? Com a internet, com esse mundo virtual que nós temos, né? Aí Exato. Não tem fronteiras. E eu não quero, por exemplo, que uma empresa, um negócio daqui de Ribeirão Preto, seja útil só para Ribeirão Preto, né? Ele tem sim que ser viável, ele tem que ser positivo, isso em relação ao mundo todo. Tá. Então, recapitulando, quem quiser participar, então, deste movimento pela inovação, Perfeito. Não é? Entra em contato com qual telefone? 3315 Está aparecendo agora aí, 3315-0735 ou pelo nosso site também, superaparque.com.br. Tá. A inscrição pode ser feita pelo site também. Entrando no site tem o contato. Pode sim. Eu só vou também agregar uma informação. No primeiro momento, né, logo amanhã, pela manhã de amanhã, nós temos um momento em que a Desenvolve SP e as demais instituições fazem uma explicação, né, de como realmente receber financiamento e tudo mais. Esse é das 9 ao meio-dia também com agendamento, né? E aí as consultas individuais começam no período da tarde do mesmo dia. Tá, então vai funcionar amanhã, que é terça-feira, quarta e quinta-feira. Perfeito. E quem não tiver possibilidade agora, pode, por esses canais mesmo, agendar depois, posteriormente, uma consulta na Supera. Exatamente. A Supera está de portas abertas, né? Em relação àqueles que têm uma ideia ou que têm a vontade de empreender ou de conhecer um pouquinho desses empreendimentos que já estão sediados ali. Nós também temos a inscrição para participar da incubadora, né? Que vai até essa sexta-feira, até dia 26, então é uma coincidência, inclusive, de datas, e a gente vai estar aberto sempre. Ok. Né? Olha, Saulo, parabéns a você, tá Obrigado. bom? E que tenha muito sucesso lá, esse movimento, né? E também todo o trabalho da Supera. Muito obrigado, Silvana. Ok? E você, aproveite então essa oportunidade. Não deixe passar de colocar a sua ideia, de abrir a sua ideia aí e conseguir parceiros para ela e para você. Ok? Nós vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Olha, tá com dificuldade aí de arrumar o alimento certo, tá trabalhando demais, tem que comer na rua, comer sanduíche, comer qualquer coisa. Nós vamos ter no próximo bloco uma nutricionista que vai sim nos ajudar, dando dicas práticas do que a gente pode fazer nesse caso. Não saia daí.
Como liderar, como motivar, como ter gente mais comprometida com o trabalho, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Estes são os grandes desafios das palestras de Silvana Rezende. Preparar todos os colaboradores para os novos tempos, porque se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar em palestras, treinamentos e coaching. Silvana Rezende tem atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Ela mistura teoria e prática, tudo de forma descontraída e baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Silvana Rezende prepara palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, Silvana trabalha com coaching. Escolha a sua meta, que ela vai te auxiliar a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanarezende.com.br. Olá, estamos de volta e agora nós vamos começar esse bloco com aquela dica, lembra? Momento Coaching com Silvana Rezende, né? Eu tenho recebido muitas perguntas via Face, via YouTube, via e-mail e eu abri esse espaço aqui para estar sempre colocando aqui as perguntas e respondendo a essas perguntas. E você também, se tiver alguma pergunta no teu ambiente de trabalho, na tua vida, no geral, que eu tenha condições aqui de, com o conhecimento de coaching, contribuir contigo, será um prazer, tá bom? Então pode mandar pergunta pra gente, tá? Então agora entra a vinheta que já vem o Momento Coaching com Silvana Rezende. A pergunta de hoje vem do Ricardo Messias. Ele diz o seguinte: Oi Silvana, tem uma pessoa no meu trabalho que me trata muito mal. Essa pessoa deixa o clima muito ruim. Estou quase saindo do emprego por causa disso. O que fazer? Olha, Ricardo, você sabia que isso é mais comum do que se imagina? Muitas e muitas pessoas vivem muito se incomodando com o outro. E isso vira uma muleta, na verdade, né? Eu sou assim porque o outro falou assim comigo, né? Eu não fiz isso porque o outro falou dessa outra forma, né? E aí vamos para todos os lados, tá? Eu não vou na casa da minha sogra porque ela reclama muito, eu não aguento mais o meu marido porque ele não faz aquilo que eu quero. Eu não tenho paciência mais com meu filho porque ele me responde o tempo inteiro. Então, nós encontramos pessoas das mais diferentes, com as mais diferentes reclamações nesse sentido com relação ao outro. E muito coincidentemente, ontem eu estava no supermercado e eu estava ali passando as minhas compras no caixa e tinha um menino que estava ajudando a guardar as compras, né? E aí eu perguntei para ele se estava gostando do trabalho e ele falou para mim assim: "Tô, por enquanto tá bom. Até alguém me encheu o saco e eu mudo de trabalho." Como assim, encheu o saco? No outro trabalho foi assim, tinha uma pessoa que não ia com a minha cara e aí eu saí e vim para cá. Eu fiquei pensando que tem muita gente dessa forma. E tem gente que muda a vida inteira de trabalho ou realmente se indispõe com as outras pessoas porque está na muleta de que o outro está sempre inteiro errando, né? Então, a primeira coisa, se tem alguma coisa no outro que te incomoda, você também tem que olhar em você o que pode estar incomodando outras pessoas. Tendo liberdade com essa pessoa, conversa com essa pessoa. Conversa com seu marido e fala com ele o que é nele que não está legal. Não no tom de crítica, mas também tentando ajudar a sua relação. Conversa, muda o jeito de falar com teu filho, que talvez ele pode sim também te responder de outra forma. Vai dar uma olhadinha lá na tua sogra, que você não está querendo ir lá mais vê-la, né? Porque você sabe que ela só reclama. Saber por que ela só reclama. Qual que é a minha dica então, Ricardo? É você também dar o primeiro passo. Ou seja,
Mude você. Essa pessoa que você não está gostando do teu trabalho porque te maltrata ou que te trata mal, começa você ser o agente de mudança. Não vamos esperar que o outro mude primeiro. Vamos nós, quem sabe você, começando no trabalho, se encha de força e comece a mudar a forma de tratar essa pessoa. É o oi, é o bom dia, é oferecendo ajuda aqui, é oferecendo ajuda ali. Você vai tentando algumas formas. O que não dá é para você ficar sempre ali no recuo, achando que a outra pessoa está errada. Vamos nós mudar o nosso jeito. Se de todo jeito eu arrumar todas as formas e não tiver, claro, aí eu vou tomar uma providência. Mas vamos nós primeiro, né? Tem gente querendo mudar o mundo, que acha que o tempo inteiro tudo do lado de fora está errado. Mas não se muda. Eu falo muito isso com a minha filha em casa, que o mundo inteiro pode estar errado, não é isso? Mas eles não conseguem nem sequer dar conta do ambiente pequenininho deles, né? Falaram, comece arrumando o seu quarto para depois arrumar o mundo, tá bom? E para de criticar o que está lá fora. Então, eu coloco para você também, comece a arrumar o seu pedaço aí. Comece a ver o que é que você pode fazer para melhorar essa relação. Aí depois você pode tentar ver o que o outro também pode fazer. Você vai ver que muitas das vezes, mudando um pontinho do seu comportamento, naturalmente o meio também muda. Eu acredito que nós fazemos o meio e não o meio nos faz. Depende da gente. Se eu chego com um sorriso, vai ser muito difícil alguém do lado de lá vir com uma cara feia. E eu posso escolher se eu aceito aquela cara feia, se eu vou ficar triste com ela ou se eu não vou ficar triste com ela. O problema é do outro que está com a cara feia. Não é meu. Eu posso continuar com o meu sorriso. Depende de mim. Eu espero que eu tenha contribuído contigo aí e você pode ver, identifica alguma coisa que você possa começar mudando. Tá bom, Ricardo? E eu estou aqui à disposição, se você tiver mais dúvidas, você que está assistindo esse vídeo, mande um e-mail para mim, coloque um comentário, tá bom? Esse vídeo vai estar no Face, vai estar também no YouTube, você pode dar o seu like, você pode curtir e compartilhar, para a gente poder ser útil para outras pessoas também, tá bom? Eu espero você e até a próxima dica também. Agora, nós vamos voltar ao nosso programa, porque nós temos agora um papo muito interessante com uma nutricionista. Eu sei que tem muita gente querendo emagrecer ou nem emagrecer, querendo ter uma qualidade melhor de vida, mas não sabe o que fazer, porque não dá para voltar em casa para almoçar, tem que almoçar na rua, o que faz? Então, nós convidamos aqui a Vivian Amin, tudo bem, Vivian? Que é nutricionista, que pode aqui nos ajudar. Vivian, é desculpa falar que não dá para voltar em casa para almoçar e aí tem que comer o sanduíche da esquina todo dia na hora do almoço? Ou tem saída para isso? Hoje tem várias saídas para isso, né? O que acontece é que a escolha é sempre de cada um. Então, que quando você toma uma decisão e decide se cuidar, realmente, como você disse, independente de meu foco é emagrecimento ou ter uma qualidade de vida, você consegue enxergar, ver essas escolhas, essas opções saudáveis, né? Então, depende muito da decisão que você toma, porque hoje realmente não tem mais desculpa, tá bem fácil encontrar opções saudáveis em todo estabelecimento, em lojas de conveniência até, então tá bem prático. Aí, a gente tem que arrumar uma saída também prática e que não seja tão cara, né? Porque comer com essa inflação toda tá muito caro. Vamos dar uma dica então, como é que a gente começa o dia? Café da manhã, o que não deve faltar no nosso café da manhã? É sempre importante a fonte de vitaminas, que seria vindo das frutas, ou até misturar, né, o suco de fruta com vegetais. A gente consegue uma porção de vitaminas bem grande nessa. Sabe o que eu adoro? Suco de couve com laranja. Exatamente, usar a couve com alguma fruta não bem fica com gosto de couve, não. Fica um sabor bem gostoso até, né? Coloca o limão também, porque o limão alcaliniza o sangue, então é bem importante associar. E uma fonte de carboidrato integral para fornecer energia, porque veio com jejum prolongado, né? Tá, mas aí esse suco não deve ser com açúcar.
Não deve ser com açúcar. O açúcar, ele impede o benefício do suco. No caso, é a clorofila, quando se associa com um vegetal escuro, verde escuro. Então, o açúcar não deve ser adicionado. E adoçante? O adoçante tem adoçantes que não são artificiais, então esses são os recomendados. E tá escrito lá no vidrinho, na embalagem? Na embalagem é adoçante natural ou a base de cana-de-açúcar, né? Geralmente a base de sucralose e xilitol são os recomendados. Tá. Então aí eu tomo esse suco e o que eu devo comer? Um carboidrato de integral, né? De preferência integral, porque ele vai ter mais fibras e vai demorar a liberar o açúcar na corrente sanguínea, porque a gente vem de um jejum prolongado, então ingerir um alimento, além do açúcar do suco que não deve ser adicionado, o açúcar do pão branco, da bolacha, da torrada, realmente também interfere e não é interessante. É melhor dar preferência para os integrais. Tá. No caso da farinha branca, né? Exatamente. Evitar a farinha branca. É. Eu sempre falo, Vivian, que tem alguns pós que a gente deve evitar, né? Você tem o sal, né? Os pós brancos, né? A farinha branca, o sal, que também faz muito mal, o açúcar e a cocaína, né? São, assim, 4 pós brancos que fazem muito mal, que a gente tem que ficar longe, né? É bem isso, são venenos mesmo, e para a saúde devem ser evitados bastante. E as pessoas continuam comendo muito o pão, né? O pão, porque o pão é muito gostoso, né? E como é que pode substituir, no caso, fazer a farinha integral, só que não é o mesmo sabor, né? O pão, né? O pão fica meio duro, né? Não tem a mesma liga, né? No caso, que tem a farinha branca. Mas fica um sabor bem agradável. Até eu falo que o sabor com alimento integral, ele é o sabor do alimento, porque é o alimento inteiro, né? Sem passar por processamento, a retirada daquelas fibras, daquele cereal. Então, é mais saboroso, inclusive. É só uma mudança de paladar mesmo. Mas quando você vai com essa intenção, fazer uma refeição que te faça bem, que é o melhor para você, você consegue realmente inverter esse paladar, ou dar preferência para o alimento que é mais saudável. Então seria um suco de uma fruta, né? Ou uma fruta misturada com algum legume, alguma folha que você colocou aí. Né? E hoje tem várias sugestões. Eu falei couve com laranja. Dá mais uma dica aí. Eu gosto muito da grama do trigo também, mas já é um pouco mais difícil, assim, porque teria que produzir, mas é prático de produzir, mas tem gente que gosta de coisa mais prática ainda, então qualquer folha verde escura mesmo, o espinafre, a rúcula, o agrião também fica bem interessante, e principalmente mistura para com quem limão, tem problema de pulmão. com laranja. Mistura com limão e uma fruta. Eu não gosto muito de fruta ácida nesse suco em jejum, né? Então, dê preferência para melão, maçã, que são frutas que têm bastante líquido, melancia, e são mais alcalinas, não são tão ácidas. Tá. Aí você falou de um pão que seja integral. E o que vai no recheio desse pão? Então, aí vem uma contradição, porque no caso o pessoal usa muito queijo, laticínios, né? Mesmo que queijo fresco. E hoje tem várias pesquisas indicando a diminuição do consumo de laticínios, né? Então, a substituição por hummus, que é uma pasta de grão de bico, então o próprio azeite mesmo, a manteiga também é uma opção. Mas a manteiga também é laticínio. Hoje a gente tem manteiga sem lactose. Então, dá preferência para esses alimentos e não tanto os laticínios mesmo, que são inflamatórios, né? Aí, o que se diz é que a gente deve comer de 3 em 3 horas, né? Isso, tomou o café da manhã, leva uma frutinha para o meio do expediente. Seria isso? Isso. É interessante as castanhas também, que é uma boa fonte de nutrição, são fontes de gorduras benéficas e alimentam bem. Eu tenho um paciente que fala, mas eu como uma fruta, me aumenta o apetite, né? Então é prático, você consegue levar de casa, no trabalho não tem dificuldade de você ter que ir em algum local para fazer o uso, né? É bem prático, as frutas secas e as oleaginosas. Mas né? não é um saquinho inteiro, né? Não, aí são tem quantas? As porções. Tem as porções, em média. Em média 3 castanhas, 2 damascos. É bem relativo, mas são as opções de variações mesmo de castanhas, né? Não precisa ficar só com a castanha do Pará, tem amêndoas, que é muito benéfica, as nozes também, e as frutas secas no geral mesmo. Tá. Aí vem o almoço, que é o momento mais difícil.
O que a pessoa que não dá para voltar em casa deve fazer nessa situação? De preferência, procurar um local que sirva uma variedade de saladas e leguminosas, né? E a fonte de arroz integral também é interessante. Se não encontrar esses restaurantes que servem esses alimentos com mais variedade de saladas e uma fonte de carboidrato integral, porque alimenta mais e é mais nutritivo, levar de casa, né? Também você pode preparar o jantar, um recipiente que está bem comum hoje. O pessoal tem feito isso. Então vem uma saladinha, aí vem o arroz integral, feijão. Fala-se, nós precisamos, a dieta brasileira é muito arroz e feijão. Nós precisamos comer feijão todos os dias? Se não encontrar um lugar que forneça esse arroz integral, o interessante é associar mesmo o arroz com o feijão. É um casamento perfeito, um completa o outro. Então, o feijão associado ao arroz branco é muito interessante. Mas se comer o arroz integral, não precisa do feijão? Não tem tanta necessidade, porque vai muito de cada um. Tem paciente que tem intolerância, tem uma má digestão. E, infelizmente, o feijão em estabelecimentos, não feito em casa, ele é requentado. Então, ele realmente cresce muito micro-organismos e aumenta a fermentação, né? Aquela coisa estufada, as pessoas reclamam muito disso, exatamente, né? por isso. Ele tem uma facilidade, tem que ser feito todos os dias, preparado todos os dias. E isso acontece mais em casa, né? Em estabelecimento, realmente dá preferência para o arroz integral. Quais alimentos substituem aquilo que a gente tem no feijão? Então, são vários, porque o feijão ele é uma ótima fonte de proteína vegetal. Então, todas as leguminosas, ervilha, lentilha, soja, grão de bico, são o mesmo grupo do feijão, que são as leguminosas, e ferro também, que a gente tem vários, além das proteínas, das carnes, a gente tem legumes também, que são ricos em ferro, tanto o espinafre, a beterraba, são alimentos ricos em ferro. Mas todas as leguminosas substituem em grande estilo o feijão. Tá. E no caso da carne, tem muita gente que não vive sem carne, né? O que a gente deve comer? Aí hoje você vai comprar o frango, mas eu só como carne branca. Mas o problema da carne branca é que o frango ele é criado, não é isso? Lá na granja. Então fala-se que ele é ingerido, que ele ingere, ou que é aplicado um monte de coisa nele para ele engordar rapidinho. O peixe também já não vem direto do rio ou do mar, ele também ele é criado em, como é que fala? Em cativeiros, né? Como é que a gente faz para ter uma comida saudável? Tá bem complicado, mas o mercado tem oferecido opções e tem preparado, assim, vendo que tem aumentado muito esse interesse pelo natural, né? Quanto mais natural, mais orgânico, mais saudável é. Então, o mercado tem ajudado. Hoje a gente tem frango orgânico, encontra com facilidade, inclusive. Que é o caipira. Vamos dizer, tem diferença para o caipira? Que é um frango que se alimenta de comidas naturais, né? Não é com ração injetada de hormônio. Uma diferença bem grande que um frango produzido com uma ração injetada de vários alimentos para aumentar esse peso, ele fica pronto em 40 dias. Um frango caipira em 6 meses. Então, a gente realmente faz diferença na produção de hormônio do nosso organismo. Então, a recomendação é dar preferência para o frango caipira, né? Tá. Aí as pessoas falam assim, mas é muito caro. Qual a saída, então? Variar o cardápio bastante, né? Para não ficar numa fonte só. Hoje, infelizmente, está tudo muito caro. Então, tá a carne vermelha, o peixe, o frango. Antes o frango tinha um valor diferenciado, mesmo caipira, né? Então, variar mais o cardápio, optar também por os vegetais ricos em proteína, que são essas leguminosas, e variar bastante para poder conseguir. Para a gente concluir, fala para gente agora alimentos que nós não devemos comer de jeito nenhum. O comer ou beber, o que for. Eu vou começar pelo açúcar, que é um doce veneno mesmo. O açúcar não só porque engorda, ele inflama o organismo. Todos esses alimentos que eu vou falar, eles inflamam. Mas o açúcar é o principal deles porque ainda vicia. Açúcar? Eu também não gosto da gordura hidrogenada, a gordura de origem que é produzida, né?
ela é pior ainda que a gordura saturada, que é encontrada em alimentos industrializados, Esses principalmente. biscoitos, bolachas. Biscoito, bolachas, todo alimento congelado, pré-pronto, contém essa gordura, que é um tipo de conservante. Eu também não gosto de alimentos industrializados no geral, enlatados, né? Então você vai usar um milho, dá preferência para o milho fresco, ervilhas, a ervilha fresca, evitar enlatados no geral, assim, também é importante. E o que a gente E a fritura. deve colocar? E a fritura, né? Eu vou acrescentar mais um, refrigerante, que também faz muito mal. Eu até esqueço dele, porque realmente É muito ruim. é venenoso. E tem açúcar, né? Só agora para terminar mesmo, o que não deve faltar na nossa alimentação? Não deve faltar tudo que é natural, legumes, verduras, frutas, castanhas, tudo que é verdadeiro não deve faltar. Ok. Olha, Vivian, obrigada, a gente ficaria aqui muito mais tempo, né? Porque na verdade esse assunto rende e rende muito. Mas muito obrigada pelas dicas aqui e a gente espera que você também tenha aproveitado isso aí, ó. Dá para mudar a sua alimentação. Faça a marmitinha em casa, à noite, leva no dia seguinte, não é isso, Vivian? E tenha uma alimentação melhor e uma qualidade de vida, tá bom? Um grande abraço para você e até o programa da semana que vem.